Vamos então entender que nós estamos nesse tempo de revelação. Não existe outra coisa. Antes era a palavra. Você crê na palavra? Eu creio. Você conserta sua vida pela palavra. É a palavra mesmo. Agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Antes era a palavra, agora não, agora é revelação. Por quê? Porque a letra perdeu o efeito. Porque a letra perdeu o efeito. E o que está surgindo com relação às parábolas, pessoas que vêm de outros grupos estão vindo, evangélicos, para assistir a escola bíblica dominical. Porque eles dizem assim: olha, eu nunca tive isso na minha vida, nunca vi isso. Eu vivi 40 anos numa igreja. Mas olha aqui, o que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. Por quê? A revelação. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. O que eu estou ouvindo aqui é outra Bíblia. É outra Bíblia. É outra Bíblia. Os irmãos têm observado que não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. Não há uma preocupação da Igreja Cristã Maranata de fazer mensagens, pregações sobre salvação. Isso porque a doutrina é suficiente para encaminhar o entendimento das pessoas quanto ao projeto de salvação. A doutrina é suficiente. Por que a letra perdeu efeito? Porque entrou filosofia, entrou teologia. E eu vou daqui mais um pouco falar por quê. Filosofia e teologia entraram para destruir a fé, destruir a relação de Jesus com a igreja. Do sangue. O temor é aquilo que nós temos hoje, não falar das coisas que o Espírito Santo está fazendo, nem censurar as pessoas, muitas vezes, que estão no nosso meio. Uma operação, uma orientação que o Senhor dá, às vezes no presbitério, para uma igreja, para um grupo. As pessoas sabem que elas não podem se levantar, porque estão se levantando contra uma determinação do Espírito Santo. Isso é muito sério, é preciso temor. Nós vimos pessoas que se levantaram, abriram a boca, entendeu? E foram estraçalhadas em trânsito, em tantos cantos. Pessoas que abriram a boca, os urubus comeram a carne deles, ficou 10 dias exposto no meio do mato, e quando foram ver não tinha mais nada, os urubus tinham comido. Nós presenciamos uma pessoa que eu nunca vi isso na vida, nunca tomei conhecimento, uma pessoa morrer totalmente bichada, na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, bichada, e ninguém poder chegar perto, nem médico, nem ninguém chegar dentro do bicho, comendo o cidadão. Abriu a boca contra a obra do Espírito. Foi desse jeito que nós aprendemos a ter temor. Às vezes, o irmão diz assim: pois é, senhor, por que o senhor não... Olha, senhor, o senhor não amassa esse pessoal todo, está contra nós, né? Não é o que você pensa. Todo mundo pensa um pouquinho, né? Mas, senhor, até quando, senhor? Olha, eu não quero fazer mal a ninguém, não. Viu, senhor? Mas se um ônibus passasse em cima dele, né? Não é assim. Agora, o que é que o senhor vai fazer? A gente quer que o senhor faça uma porção de coisas. Corta o pescoço de um, né? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Viajou, já caiu o avião. Né? Tá doente, ó, tá mal, tá diabético. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma confusão muito grande entre perdão e consentimento. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando irmãos. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque é do consentimento do Senhor, o Senhor se permitiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa confusão.
o perdão está conosco, está com sua família, está com seus irmãos. É alguma coisa que o mundo tem lá as suas soluções, e nós temos o Senhor. Então diz assim, olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais, não entre na sua casa. Ah, mas e no meio da sua... Entra assim, entra pelo YouTube, pela sua curiosidade, e você traz para dentro da sua casa o mal. Tira isso. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Amados, falo eu, sem pedir desculpas. Por quê? Porque não é minha função, não tenho que pedir desculpa de nada. Não tenho que pedir desculpa de nada. Não tenho que pedir desculpa de nada. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Então diz assim, olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais. O pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais. Não entre na sua casa. Nós temos que entender isso. O irmão desligou o satélite na hora da ceia, porque ele diz assim, a ceia não é mundial, a ceia aqui é do nosso bairro. Meus irmãos, recebemos a informação, triste informação. O que esse companheiro entendeu de obra a respeito de corpo? Na hora, aí os irmãos, não foi um só, na mesma igreja. Que situação é essa? Maior tristeza, quando nós devíamos ter a ser participado por todos, o irmão desliga o satélite e acabou a reunião. Aí você pergunta, o que esse irmão entendeu de corpo, de obra do Espírito, de evangelização a nível mundial? O que ele entendeu? Isola uma igreja, aí você fica pensando assim, o que vai ser dessa igreja? Governo desse jeito, como é que vai? Nós temos que ver isso. Então, isso é um caso. Outro, todo mundo na hora de ceiar, o mundo inteiro naquela mesma hora, o irmão desliga o satélite, porque ele tinha uma coisa melhor para dizer. E quando o assunto era ceia a nível mundial, ele entendeu que era na rua dele só no bairro dele, era só na cabeça dele. Meus queridos, isso que eu estou dizendo é uma ofensa? Não, isso é uma correção que a obra tem que ter. Não podemos admitir esse tipo de coisa. E os irmãos ficaram sofrendo lá. Esse é o problema. Meus irmãos, o movimento, ele é isso. O homem vem, ele não tem corpo, vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono. Não tem disciplina. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã eu estou de volta aqui. Então eu erro aqui, eu falho aqui, amanhã eu estou de volta aqui. Como aconteceu com aqueles pastores chamados eletrônicos dos Estados Unidos. Um deles pecou, expôs o pecado dele depois, porque não teve jeito, mentiu, disse que não era. Depois confessou o pecado, perdoou a ele mesmo e continuou. Perdoou a ele mesmo e continuou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Vou dizer uma coisa aqui, é uma ofensa que eu vou fazer aqui. Quem ficou lá tinha vergonha? Quem ficou lá tinha vergonha? Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Ah. Você ficava? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Quem ficava, levante a mão aí. Como é que você vai dar uma filha sua a um pastor adúltero? Mas ele continuou lá. Eu não estou falando mal dele, absolutamente, ele continuou. Não sou eu que perdoo, o problema é dele. Mas ele continuou lá. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Nessa obra aqui, aconteceria isso? Hein?
nessa obra aqui aconteceria isso? Hein? Nessa obra aqui aconteceria isso? Hein? Sim ou não? Nunca! 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 Por quê? Porque aqui tem corpo. Ninguém vai fazer a gracinha aqui e pular para outro canto, não. De jeito nenhum. E é uma vez só. E é uma vez só. Errou, saiu, não tem jeito. Errou, saiu, não tem jeito. Errou, saiu, não tem jeito. O homem pode ter suas falhas, suas dificuldades, ele pode ter, qualquer um tem aqui. Todos têm. Mas há pecados que não são admitidos para ministério, nunca, nunca. Mas há pecados que não são admitidos para ministério, nunca, nunca. Ministério não. O texto aqui está se referindo ao perdão dos nossos irmãos. Não é de quem não é irmão. Não é de quem não é irmão. Quer dizer que eu tenho que perdoar todas as pessoas. Não, mas afasta-te dele. Afasta-te dele. Então vejam, você se afastou dele, você perdoou? Não, você não tinha nada que perdoar. Então o apóstata, aquele que se levanta contra a obra do Espírito, você tem que perdoar o quê? Você vai perdoar ele? Não, não te cabe perdão. Não é só você quem tem que perdoar. Você não tem nada de perdoar. Perdoar o quê? Você não pode conviver. Ele vai se entender com o Senhor. Você não tem nada a ver com ele. Ah, então vou orar. Não, você vai orar por aqueles que estão precisando, não por aqueles que estão contrários à palavra. Aqueles que foram do seu lado, mas hoje são contra, são inimigos da palavra. Você tem que perdoar o quê? Você admitir dentro de sua casa alguém que está falando mal da obra, seja por pessoalmente, seja por recursos, né, que aí estão, sociais, redes sociais. Não te cabe perdão. Não é só você quem tem que perdoar. Você não tem nada de perdoar. Perdoar o quê? Não. Então, o apóstata, aquele que se levanta contra a obra do Espírito, você tem que perdoar o quê? Você vai perdoar ele? Não. Quer dizer que eu tenho que perdoar todas as pessoas. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Pedro, em certa ocasião, diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixou o quê? Um barco que não era dele, que era de Zebedeu. E quem mandava era Zebedeu. Uma rede furada que ele pescou e não conseguiu nada. No máximo, ele devia ter um galo com o resto de uma rede dentro de casa. Ali. E na verdade, o galo cantou. E foi a salvação dele. Talvez o único bem, o único precioso, era o galo. Porque a sogra estava doente. Nem a sogra. O bem de Pedro era o galo. Aquilo que muita gente precisa ouvir. O galo cantar. E tem gente que já matou o galo há muito tempo. Galo lá, né? É chicken. Frango. Comida. O galo já não canta mais. Os valores. E Jesus, não entra no seu barco, Pedro. Não entra no seu barco.